Então tá bom. Então é isso. Estamos aqui na 10ª aula de Mecânica dos Sólidos para Engenharias de Controle e Automação e Engenharia da Computação do campus Universitário de Várzea Grande. E nós hoje vamos trabalhar ainda com análise de estruturas, mas já vimos as treliças, né? Então agora nós vamos trabalhar com outras estruturas para a gente também identificar e calcular as forças internas, tá? Então, mais uma vez, gente, eu preciso da manifestação de vocês, tá? Então, Luiz Eduardo, Marcelo, Murilo, Sérgio, Stefferson, fiquem à vontade para abrir o áudio, para abrir o vídeo. Não sei se é possível abrir o vídeo, né? Já me falaram que não. Mas abrir o áudio, manifestar no chat, fiquem à vontade, manifestem-se à vontade. As dúvidas de vocês, vamos lá. Tá bom? Muito importante a manifestação de vocês, tá? Bom, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Estava esquecendo disso, imagina. Que absurdo. Peraí. Aqui, parar de compartilhar o webcam. Isso. Não, janela. Ok. Vocês estão enxergando a tela? Beleza? Então vamos lá. Então hoje nós vamos trabalhar da seguinte forma, tá? Bom, nós temos aqui uma estrutura que ela é diferente de uma treliça, né? Claramente ela é diferente de uma treliça, mas ela tem também elementos internos. Por exemplo, esse elemento aqui, esse membro, é um elemento que é possível a gente determinar as forças internas. Saber se ele está sob compressão, se ele está sob tração, ou saber se ele não é solicitado. Tá? Então é possível sim a gente trabalhar com esses elementos e determinar as forças atuando nesses elementos internos. Como que a gente faz então? Essa estrutura ela está sob um apoio, tem um objeto que ela sustenta. Por enquanto a gente não vai precisar das massas, porque nós vamos trabalhar apenas conceitualmente. E tem um cabo de sustentação também. Então tem esse cabo, sustenta uma massa aqui, e tem esse elemento interno para dar estabilidade para a estrutura. Então é uma estrutura que pode permanecer em equilíbrio estático. Então nós já aprendemos a determinar as forças externas. Então a gente apresenta as forças externas aos sistemas. Então nós temos no apoio uma força externa, que é a reação ao apoio. Temos a força devido ao cabo. E temos a força devido à massa que está sustentada por essa estrutura. Então essas em vermelho então, são as forças externas. Porém, nós temos também forças internas. Então, para a gente determinar as internas, a gente separa os membros do sistema, né, da estrutura. Então, nós separamos os membros da estrutura e identificamos as forças atuando. Então, veja o seguinte, o que é importante vocês observarem aqui. Deixa eu aumentar um pouco esse aqui, porque é esse aqui que eu quero falar um pouquinho mais para vocês, tá? Observem que esse ponto é esse nó aqui, tá? Se a gente der um nome para ele, vamos chamar ele de nó A. Então, aqui nessa estrutura, nessa representação com os membros separados, nós temos então os pontos que nós denominamos de ponto A, tá? Então, ponto A e ponto A. O que eu quero que vocês observem aqui, que eu preciso que vocês observem, é que nós adotamos como hipótese que o ponto A sofre uma força para a direita devido a esse outro membro. Então, se vocês olharem para a estrutura completa, nós temos aqui um membro, uma barra,
que está sustentada pelo nó A. Então, essa barra, ela exerce uma força sobre esse ponto, sobre esse nó. Então, se nós olharmos do ponto de vista dessa barra vertical, a barra horizontal, ela exerce uma força e nós colocamos como hipótese que ela é para a direita. Então, pela reação, ela sofrerá para a esquerda. Então, se nós denominarmos essa força interna como sendo, por exemplo, FA, então, pela reação, nós vamos ter FA aqui também. Uma é o negativo da outra, né? Porque é o contrário da outra, em sentido contrário à outra. Então, com isso, nós temos a força FA, que a gente pode até dizer que é FAX, tá? E da mesma forma, nós temos aqui FAY para cima e na barra horizontal no sentido contrário. Então vejam que nós temos em X, nós colocamos como hipótese que a força é para a direita na barra vertical e na barra horizontal, então por ser reação, é para a esquerda. E nós também colocamos como hipótese que o nó A está sob a ação de uma força vertical devido à presença dessa barra. Então, se ela está com tem uma força vertical para cima, então ela sofre como reação uma força vertical para baixo. E nessa barra oblíqua, nós temos aqui, tá? E isso é muito importante a gente observar, gente. Veja só que na barra vertical, a barra oblíqua, nós colocamos como hipótese que a barra oblíqua exerce sobre a barra vertical uma força nessa direção e nesse sentido, que a direção é a mesma direção dessa barra. Então sofre uma força nessa direção e no sentido para cima aqui, né? E em contrapartida, ela recebe uma reação da barra vertical para baixo, na mesma direção, sentidos contrários. E da mesma forma, nesse ponto aqui, a barra oblíqua exerce na barra horizontal uma força que nós colocamos como hipótese que é para baixo. Então aqui vai ser para cima como reação. Veja que nós temos aqui um vínculo que não pode ser menosprezado. O vínculo é o seguinte: como nós colocamos essa força aqui para baixo, eu não posso colocar essa força aqui para baixo também. Se essa daqui nós colocamos para baixo, então essa tem que ser para cima. Esse vínculo, ele tem que ser mantido. Eu não posso desprezar esse vínculo, não. Então isso precisa ser observado, tá? Esse é o vínculo devido a essa barra estar em contato com a barra horizontal e com a barra vertical. Então, por hipótese, se nós colocamos a força nessa barra como sendo uma força para baixo aqui, então aqui vai ser para cima. Então nós temos essa representação aqui. Nessa nossa hipótese, nessa nossa hipótese, a barra oblíqua ela está sob compressão, porque o nó está sofrendo uma força para cima aqui, então a barra oblíqua está sofrendo uma força para dentro, tá? Então, e essa aqui também será para dentro, então. Então, ela está sofrendo uma compressão nessa nossa hipótese. Mas só quem vai dizer se é realmente uma compressão, uma tração, ou se não, ou se é um membro não solicitado, é o cálculo. Tá? Perguntas aqui, gente? Alguma pergunta? Nós não estamos trazendo os elementos novos, tá? Todos os elementos conceituais que nós estamos trazendo aqui são elementos que a gente já conhece. O que é novidade é o método para se determinar as forças internas. Mas
os conceitos eles já são os antigos. Tá? Bom, então vamos, né, já que vocês não têm dúvida, vamos observar essa estrutura aqui. Essa estrutura, então, aqui determina as reações nos apoios e as forças em cada nó. As forças nos apoios, são os apoios A e B, tudo bem, porque são forças externas, a gente já aprendeu a determinar. Mas e as forças nos nós? Nós temos aqui os nós, então a gente precisa determinar as forças nos nós, C, D e E. Como fazer para determinar essas forças internas? Então vamos proceder primeiro com as forças, com o cálculo das forças externas. Eu vou trabalhar aqui sem mostrar para vocês ainda, tá? Porque eu não vou mostrar pronto para vocês acompanharem o passo a passo. Pode ser então que alguma hipótese nossa seja contrária à hipótese que está colocada nas notas de aula, mas não tem problema, tá, gente? Então vamos lá. Então nós vamos partir do princípio de que nós temos, partir do princípio não, é isso mesmo. Tá? Nós temos uma força aqui em B e essa força ela é perpendicular à superfície. Então aqui nós podemos dizer que nós temos uma força que nós vamos chamar de B. Ah, eu quero chamar de BX. Tá bom, você pode chamar de BX, mas não tem BY. Por que a gente não tem BY nesse caso? O que impede a gente de representar BY, a componente Y da força de reação devido a esse apoio em B? O que impede a gente de ter uma reação? O nó A. Mas por que eu só tenho. Por que eu não tenho BY, Luiz? Eu poderia colocar aqui BY. Então eu venho aqui e coloco uma força e digo que essa força é BY. Por que eu não vou colocar? O que impede de colocar? Não é o nó A. O nó A é o nó em A, no ponto A, ele tem as suas componentes da reação. Mas o nó B só tem a sua componente em X. Vamos pensar, refletir sobre as reações aos movimentos, as tendências de movimento. Se eu empurrar esse ponto B para baixo, ele vai conseguir vir para baixo, não, para a esquerda, ele vai conseguir vir para a esquerda? Não. Por que não? Porque tem essa parede aqui que impede, né? Agora, se a gente aplicar uma força na componente de componente Y, vamos supor, eu aplico uma força para cima. Esse nó B, ele vai conseguir ir para cima? O nó B, se eu aplicar uma força para cima, só no nó, esquece a estrutura toda, tá? Não pensa na estrutura como um todo, pensa somente no nó. Tá? Vamos fazer aqui uma representação. Tá? Imagina que a gente tem o seguinte caso. Tá? Nós temos aqui uma rodinha, tem uma roda aqui. E agora imagina que a gente vem aqui e aplica uma força, é uma rodinha, tá? Se aplica uma força para cima nessa rodinha. Então, essa roda, ela vai se deslocar para cima? Sim, tá?
Existe algo que impeça essa roda de ir para cima? Não. Se não tem, então vai ter reação? Nós vamos ter reação aqui para baixo? Nesse caso, vai ter uma reação. Vamos chamar isso aqui de B. Vai ter uma reação aqui? Não. Mesma coisa para baixo. Se eu aplicar força para baixo, não vai ter reação para cima. Então agora a gente percebe que, olha essa estrutura aqui. Existe uma roda aqui. Se aplicar uma força para cima, vai ter alguma resistência para cima no nó B? O que vocês acham? Pode colocar aí a resposta de vocês, gente. Sim, não, talvez, não sei. Se eu aplicar uma força para cima, ele vai se deslocar para cima? Sim, exatamente. Ele vai se deslocar. Não há nada que impeça, que foi a resposta que o Stephenson deu antes. O não dele é: não vai ter nada que impeça o movimento dele. Se não tem nada que impeça o movimento desse nó, nem para cima e nem para baixo, então nós não podemos dizer que nós temos reação na vertical. Então, não temos reação na vertical. Vocês entenderam, gente? Aliás, deixa eu deixar aqui essa reação. Opa. Vou deixar a reação. Vou chamar de BY, mas eu vou cortar ela, tá? Para ficar nas notas de aula e vocês saberem que não existe essa reação em Y, tá? Então, isso no nó A. Outro ponto de apoio que a gente tem é em A. Então, em A, a gente pode representar a componente Y e a componente X. Então, aqui em A, nós temos a componente Y e a componente X, que nós vamos chamar de AX e AY. Bom, e aqui o que está acontecendo aqui no nó A? Vamos lá. Se a gente empurrar o nó A para cima, vai ter uma reação para baixo. Se a gente puxar o nó A para baixo, vai ter uma reação para cima. Se a gente empurrar o nó A para a direita, vai ter uma reação para a esquerda. Se a gente empurrar o nó A para a esquerda, vai ter uma reação para a direita. Vocês concordam com isso que eu falei agora? Quer que repita? Se empurrar o nó A para cima, vai ter uma reação para baixo. Começou, né? O AVA. Voltei? Vocês estão me ouvindo? Oi? Oi? Vocês estão me ouvindo? Beleza, então vamos lá, vamos voltar. Aqui, nela. Tá. Voltou? Beleza. Então vamos lá. No ponto A, então, nós vamos ter as componentes nas direções X e Y. Vocês concordam com isso, gente? Vocês concordam que no ponto A não há... aliás, há impedimento para o movimento do nó? Veja que não é
ele não vai se movimentar porque nós temos um equilíbrio estático. O que nós estamos analisando é a tendência de movimento. Não é o movimento em si, mas é a tendência de movimento. Tá? Então, agora eu vou diminuir isso aqui para a gente poder fazer o cálculo. Tá? Porque agora nós já temos todas as forças externas. Lembrando que nós temos também uma força externa que nós podemos chamar ela de F aqui, que é 480 Newton. Essa força foi dada. Tá? Então, o que nós precisamos para calcular mesmo? Somatória das forças igual a zero e somatória dos momentos é igual a zero. Então, essas condições de estática, de equilíbrio estático, elas permanecem. Não vou desprezar, não. E eu vou começar fazendo o cálculo da somatória dos momentos com relação ao ponto A. Por que o ponto A? Porque o ponto A ele tem duas incógnitas, a x e a y. Então eu vou colocando a referência no ponto A, porque daí eu só fico com uma incógnita, que é bx, uma vez que f a gente conhece. Então, eu preciso saber qual vai ser o momento com relação ao ponto A devido às duas forças. Eu vou fazer um cálculo aqui para vocês. Opa! Deixa eu copiar para cá. Eu vou fazer um cálculo aqui para vocês, tá? Então eu queria que vocês observassem bem o que nós vamos fazer. Tá? Como o ponto de referência é o A, então nós vamos ter aqui uma distância. Essa distância nós vamos chamar de RB, tá certo? Então nós vamos chamar de RB essa distância. E nós queremos saber qual é essa distância. Então nós podemos dizer que RB, deixa eu fazer o gráfico. Gente, se tiver muito... Se vocês já souberem fazer isso, me avisa que daí a gente já passa para frente, senão para a gente não perder tempo. Opa! Senão eu mostro aqui para vocês o que está acontecendo, tá? Bom, então nós temos aqui o ponto que é a nossa referência, o ponto A. Tá? Eu quero chegar no ponto B. O ponto B, ele está aqui. Então eu preciso saber as distâncias aqui. Então nós temos x e y. Então o ponto A é o nosso zero. Então do ponto A em y nós temos menos 160. Está em milímetros, tá? Mas não tem problema não. Qualquer coisa, a gente faz a transformação de unidades, mas não vai ser preciso. E em x é menos 60, tá? E esse é então o vetor distância. Esse aqui é o vetor distância. Esse é o RB. E RB ele é igual a menos 60 em x menos 160 em y milímetros. Então esse é o RB. A força atuando no ponto B a gente já sabe, né? Que é Bx. Então B vai ser igual a Bx na direção X. Tudo bem até aqui, gente? Então agora nós vamos fazer o cálculo do momento. O momento da força B
com relação ao ponto A. Então vai ser RB, que é a distância entre o ponto A e o ponto de aplicação da força B, produto vetorial, a força aplicada no ponto B. Tá? Então, o momento da força B com relação ao ponto A vai ser menos 60 e menos 160 J, produto vetorial BX na direção I. Então, o momento vai ser, faço aqui o produto, tá? I com I vai ser zero, lembra disso. I, produto vetorial com I é zero, J com J é zero e K com K é zero, né? Mas temos também J com I. J com I, lembra disso. I com J é K. Como isso é cíclico, né? Então J com I é menos K. Então vai ficar 160 BX na direção K. Então esse é o momento da força B com relação ao ponto A. Tá? Tudo bem, gente? Compreenderam essa parte? Manifestem-se, senão eu vou passando para frente, aí depois vocês não... Se vocês tiverem dúvidas, vocês avisem. Então aqui eu já vou fazer o total. Vou fazer o total. Então a somatória dos momentos das duas forças. Só tem duas forças para calcular o momento, que é a força em B e a força em F. Ah, e as componentes da força em A? Não precisa calcular o momento? Não, porque a distância entre o ponto A e o ponto A é zero. Então aqui a distância é zero, o momento das forças vai ser zero, as forças AX e AY com relação ao ponto A é zero. Então o que nós temos? Nós temos a soma dos momentos com relação ao ponto A. E aqui eu vou fazer um pouco diferente. O que nós vamos fazer? Eu vou aplicar, eu sei que a distância vertical, a distância vertical até o ponto B, até a altura do ponto B, tá? É 160, que é esse valor aqui, tá? Então eu vou fazer 160 BX. Veja que eu não coloquei K. Por quê? Porque essa estrutura ela está no plano. Então todos os momentos estarão na perpendicular ao plano. Como todos eles estarão na mesma direção, então eu não vou colocar. Tá? Então observe o seguinte. A força BX ela tem a tendência a provocar uma rotação da estrutura, ou seja, do ponto B, com relação ao ponto A no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, então é positivo. A força F ela tem uma tendência a provocar um movimento em torno do ponto A no sentido horário. Então, o momento da força F vai ser negativo. E uma vez que essa força F é vertical, eu vou pegar a distância horizontal. Essa distância aqui, que é 100 milímetros. Então eu vou fazer menos 100 vezes F, igual a zero. Ah, professor, eu não entendi. Tá bom. Se você não entendeu, o que você faz? Você faz a distância, que eu vou chamar de RF, do ponto A até o ponto de aplicação da força F. Então você vai ter RF vai ser igual a 100 na direção I menos 220 na direção J milímetros.
E a força F é igual a menos F na direção J. Então veja que, dados esses dois, então o momento da força F com relação ao ponto A vai ser RF produto vetorial a força F. Então vai ser 100I menos 220J produto vetorial menos F na direção J. Tá? Então, J com J, J com J é 0. I com J é K. Então, nós vamos ter que o momento da força F com relação ao ponto A vai ser menos 100 F na direção K. Então, com isso, a gente calcula o valor do momento, né, da força F com relação ao ponto A, e a gente observa que vai dar o mesmo menos 100 F, com a diferença que aqui eu não coloquei a direção K. Bom, então com isso a gente conhece F, então a gente pode isolar Bx, e Bx vai ser 100F dividido por 160. Então a força atuando no ponto B vai ser 480 vezes 100 dividido por 160, que vai ser 300 Newton. Essa então é a força externa atuando no ponto B. Alguma pergunta até aqui, gente? Vocês têm alguma pergunta? Tá tudo bem? Estão acompanhando? Beleza, então, Steffers. Os demais também. Então vamos lá. Uma pergunta que vocês não fizeram, mas que eu vou explicar para vocês aqui é: vocês vejam que eu utilizei as medidas em milímetros. Eu não fiz questão de transformar para metro. Por quê? Porque quando a gente faz a divisão de 100 milímetros por 160 milímetros. Então, quando a gente fizer a divisão, a gente cancela as unidades. Fica apenas a unidade de força, que é Newton. Se for quilonewton, vai ficar quilonewton. Tá? Então, eu não fiz questão de transformar as unidades de medida de distância. Por causa disso que eu falei. Bom, então agora a gente pode usar a somatória das forças. Somatória das forças é igual a zero. Então, na direção x e na direção y. Na direção x nós temos Bx positivo, porque foi a hipótese, e veja que a nossa hipótese foi confirmada. Nós tínhamos a hipótese que Bx seria para a direita. Como o resultado deu positivo, significa que a nossa hipótese foi confirmada. Então em x nós temos Bx mais Ax, e isso aqui é igual a zero. Não tem outras forças atuando em x. Em y nós temos AY menos F. E isso é igual a zero. Tá? Então, nós temos aqui essas duas equações. 1 e 2. Então, da equação 1, nós temos que o AX é igual a menos BX. Então, AX vai ser igual a menos 300 Newton. E vejam o seguinte, que nesse caso aqui, a nossa hipótese não foi confirmada. O que significa isso? Significa que nós colocamos a componente x da força de reação no ponto A, nós colocamos para a direita, mas não é. A reação é
na direção X é para a esquerda, tá? Então a gente inverte, porque deu negativo. Bom, e da equação 2, a gente consegue calcular a y. A y é igual a F. Então, a y vai ser 480 newton e em y, a nossa hipótese estava correta. Então, para todos os efeitos, nós podemos dizer que a força de reação no ponto A, ela tem uma componente da força atuando para a esquerda e uma para cima. Isso significa que a força de reação no ponto A, ela está mais ou menos aqui, assim. Ela pode ser representada dessa forma. Reação no ponto A, que é a soma das componentes em x e y. Tá? Então, com isso nós determinamos as forças externas. Então nós temos a x e a y, tá? E aqui só confirmando o que a gente calculou. E deixa eu ver, bx, ax aí. Veja que aqui a gente tinha feito as mesmas hipóteses, então o resultado vai bater, tá? Se a gente tivesse feito hipóteses diferentes, aí não, aí seria diferente, né? Bom, deixa eu fazer também passo a passo aqui, que é para vocês acompanharem o que a gente vai fazer. Importante isso também, tá? Ok, deixa eu criar uma página e vou copiar para cá. Então, veja o que nós vamos fazer. Nós temos aqui alguns elementos que nós precisamos trabalhar. Alguns elementos, nós temos o elemento B, C, D. Então, vamos trabalhar com o elemento BCD. Tá? Então, o elemento BCD, ele está aqui. Tá? Aqui. Deixa eu só... Aqui. Tá? Ele é único. Ele é uma peça única. Se ele é uma peça única, então nós vamos considerar ele aqui, tá? Então esse daqui é o elemento BCD. Então veja que ele é uma peça única. Ele vem de B para C e vai para D, tá? A gente tem outro elemento que também é uma peça única, que é essa daqui, ó, DE, tá? Então DE também é uma peça única. Vamos colocar ele. Não, deixar ele aqui mesmo, tá? E aí nós temos outra peça que é única, que é essa que vem de A, vem aqui e faz esse L. Então, essa peça aqui também é uma peça única, tá? Que a gente chama de ACE. Então, nós temos a peça BCD, nós temos a peça, essa daqui é a D. Opa, peguei uma caneta muito grossa, deixa eu diminuir aqui. Nós temos a peça DE e a peça ACE. Então são as três peças que nós temos, que nós tiramos desse conjunto, tá? Bom, uma vez que nós separamos, então agora nós vamos aplicar as forças nela. Eu vou denominar os pontos, que é importante a gente denominar os pontos para a gente saber com quem que a gente está trabalhando aqui, tá? Então aqui, por exemplo, é BCD. Então nós temos B, C e D, tá? D
e E. E aqui nós temos A, C e E. Certo? Bom, então nós vamos fazer o seguinte agora. Agora nós vamos colocar as forças atuando nesses pontos. Então, vamos representar aqui a força atuando no ponto B. O ponto B está isolado, então não tem muito problema não. Então vamos aqui, a gente representa a força que está atuando no ponto B. Outro ponto que está isolado é o ponto A. Então o ponto A gente também pode representar as forças. E aqui, gente, nós vamos ser fiéis ao que nós representamos. Deu negativo, mas eu vou ser fiel à hipótese. E vou usar o A como negativo. Ah, professor, eu posso mudar, colocar o AX no sentido correto dele, de acordo com o cálculo? Sim, desde que você coloque que o AX é positivo, então. Então eu posso representar o AX para a esquerda, mas lembrando que daí eu tenho que mudar o valor dele para positivo. Eu não vou fazer agora isso por uma questão de, assim, de fidelidade mesmo, para a gente não confundir por enquanto. Por enquanto eu vou usar a hipótese de acordo com o que nós fizemos no início. Então aqui nós temos AX, deixa eu subir um pouco aqui, opa, e AY. Então, são os dois pontos isolados e cujas forças são externas. E temos também uma força atuando aqui, que é a força F, que atua nesse ponto. É uma força externa para baixo e que nós chamamos de força F. Tudo bem, gente? Com as forças externas? Então agora nós vamos começar a representar as forças internas. Tá? Então veja que... Deixa eu... Opa, aqui. Cadê? Não era isso que eu queria. Cadê? Aqui. Aqui nós representamos as forças externas. Agora nós vamos representar as forças internas. Gente, a força atuando nos membros tem que ser na direção dos membros ou perpendicular aos membros, né? Então veja que essa barra DE aqui, ela está inclinada, então nós vamos colocar a força atuando nela, nesse ponto, na direção da barra. Porque aqui não tem forças nenhuma atuando no ponto E. Então as forças atuando no ponto E, a força atuando no ponto E vai estar nessa direção da barra. Tá? Quer ver? Vamos... Por que eu estou... Aqui, cadê? Eu quero mostrar as forças externas para vocês. Aqui, ó. As forças externas, eu preciso colocar elas em todas as direções porque é de acordo com a resposta ao apoio. As forças internas é de acordo com o que nós temos, é de acordo com as barras. Então aqui nós vamos colocar, eu vou colocar em outra cor. Não ficou legal, né? Deixa eu pegar o amarelo, talvez o amarelo fique bem. Aí. Então veja que nós colocamos no ponto E a força subindo, então eu vou colocar no ponto D a força descendo. Então aqui nós vamos chamar de força DE e aqui força DE. Tudo bem?
E se nós chamamos essa força atuando no ponto E de força FDE, observe o seguinte, que nós colocamos ela aqui subindo no ponto E. Então aqui no ponto E ela tem que ser descendo. Então nós vamos representá-la aqui. Opa! Nós vamos representá-la aqui descendo. E vamos chamá-la de FDE. E a força aqui no ponto D, ela está descendo. Então aqui no ponto D ela está subindo. Vai ser o contrário. Então nós vamos ter aqui a força de mesma intensidade, porque é a reação aqui. Tá? E nós vamos chamar ela de FDE. Então nos pontos D e E nós já temos. No ponto C, o ponto C também tem um nó, não sei. Não sei. Então nós vamos ter aqui no ponto C, uma força, e eu vou colocar, de novo, não. Vou colocar ela para cima. Por que para cima? É hipótese. A gente põe ela numa direção, num sentido, e depois a gente verifica a hipótese. Então aqui nós vamos chamar de CY. Então se nós colocamos ela para cima aqui, então lá no ponto C, aqui na barra BCD, nós vamos colocá-la para baixo. Então vai ser CY. Só que aqui no ponto C tem essa barra que também pode ter uma força na horizontal. Pode ter, não sei se vai ter. Então nós vamos colocar aqui para a direita, tá? E nós vamos chamar essa força de CX. Então se nós colocamos CX para a direita aqui no ponto C, então aqui no ponto C nós vamos colocar para a esquerda. E vamos chamar ela de CX. Alguma dúvida até aqui, gente? Pode perguntar, tá? Beleza, então vamos lá. Agora nós temos todas as forças já representadas. Então agora a gente pode começar a escolher como que a gente vai fazer o cálculo. Um pouquinho, deixa eu trazer ele para cá. Opa, eu peguei o ponto C junto. Aqui. Oh. Ixi, agora, de onde que é esse aqui? Esse aqui é o ponto, Frederico, eu tô pegando um monte de coisa que não deveria. Agora foi. E agora eu vou pegar esse aqui também. Tá? Só para separar eles. E agora, gente, nós precisamos escolher quais são as barras, por quais barras nós vamos iniciar o cálculo. Veja que nós temos como incógnitas, nós temos BX eu conheço, F eu conheço, eu não conheço FDE. Então, FDE eu não conheço. Então, tá aqui, não conheço. Pela barra DE eu não consigo calcular, não dá para calcular. Tá? Então, não conseguimos calcular pela barra DE. CX não conheço, CY não conheço.
Então aqui, por exemplo, nós temos duas incógnitas na barra BCD, nós temos três incógnitas. Tá? Na barra ACE, AX eu conheço, AY eu conheço, não conheço CY, não conheço CX e não conheço FDE. Então veja que aqui na barra DE nós temos duas incógnitas, mas não temos outros elementos. Então isso não conseguimos determinar. Na barra BCD nós temos aqui nós temos aqui três incógnitas, mas temos vários elementos conhecidos, BX e F nós conhecemos, né? Na barra ACE nós temos três incógnitas, mas temos outros elementos conhecidos, AX, AY e FDE. Tá? Então aqui, pela estrutura, pela forma como nós estamos trabalhando, eu posso pegar BCD ou ACE para trabalhar, sabendo que nós temos ao todo uma, duas, três, quatro, cinco incógnitas. Isso, ao todo nós temos então 5 incógnitas. Veja que o FDE, a gente poderia ter representado o FDE pelas suas componentes. Suas componentes X e Y. Então aqui nós poderíamos ter as componentes X e Y. E aí ia aumentar uma incógnita. Porque a gente teria como incógnita Fx e Fy. Porém, eu posso determinar o ângulo. Eu posso calcular o ângulo de inclinação da força FDE. Vamos fazer isso agora, então. Opa! Y e X. E aí nós temos aqui, indo de E para D. Tá? De E para D. Aqui nós temos 150 e a altura é 80. Então isso significa que a gente consegue determinar o ângulo alfa. Então o ângulo alfa, portanto, ele é o arco cuja tangente é 8 sobre 10, sobre 15. O alfa, então, vai ser 28,07. Eu vou manter as duas casas decimais por enquanto, tá? Então aqui nós temos o ângulo de inclinação de FDE. Isso vai nos ajudar muito, gente. Vai nos ajudar demais, tá? Então vamos pegar qualquer uma dessas barras. Eu vou começar com a barra... Eu acho que lá nas notas de aula eu comecei com a barra... cadê? Tá, eu comecei com a barra ACE. Então eu vou começar com a outra barra aqui aqui na aula. Tá? Então nós temos aqui a barra, temos que o ângulo alfa é 28,07 graus. Vou lá buscar os outros resultados também, porque a gente vai precisar, tá? Então, AX, BX e AY. Então, AX é menos 300, AY é 480 e BX é 300 newton. É importante a gente ter esses valores sempre com a gente, para a gente não perder tempo indo buscá-los, né? Então, para essa barra, nós temos as condições de equilíbrio.
somatória das forças igual a zero e somatória dos momentos é igual a zero. Veja que nesse caso nós temos que a somatória das forças, perdão, deixa eu puxar aqui um pouquinho, pronto. Né? A somatória das forças vai me dar 3 incógnitas. Então eu só tenho 2 equações de força. Então eu não vou começar pela somatória das forças, mas eu vou começar pela somatória dos momentos. Ou melhor dizendo, pelo momento. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui que eu preciso ter a estrutura como referência para as distâncias. Então vamos lá. Então, vou começar com somatória dos momentos. Ou, nesse caso, soma dos momentos com relação a um ponto. E FDE eu tenho uma incógnita. No ponto D, então, eu tenho uma incógnita. No ponto C, eu tenho 2. Então, vamos fazer com relação ao ponto C. Tá? E aqui sim. Então, veja que, mais uma vez, BX tem a tendência de provocar rotação em torno do ponto C no sentido horário. Então, o momento vai ser negativo. Então, é menos a distância entre o ponto C e o ponto de aplicação da força B. Essa distância aqui é que vai me garantir o cálculo do momento. Não preciso da componente horizontal, porque a BX está na horizontal. Então, não preciso da componente horizontal. E a distância vertical entre B e C é 60 milímetros. Deixa eu só ver uma coisa, porque parece que tinha um erro nesse cálculo aqui e eu corrigi. Ah, não, acho que é no outro exercício. Não, é aqui mesmo. Ah, tá. Já achei. Cadê o nosso cálculo? Aqui atrás. Aqui, tá. Bom, então vai ser menos 60 vezes BX. Professor, eu não sei fazer assim. Então, o que você faz? Põe aqui o vetor distância, calcula o vetor distância e aí você obtém o momento, tá? Então, já calculamos. Outra força que nós temos é a força F. A força F está na vertical. Então, nós só precisamos da distância horizontal. A distância horizontal entre C e a ponto de aplicação da força F é 100 milímetros. E a força F tem a tendência de provocar uma rotação da estrutura no sentido horário. Então, é negativo também. Então, vai ser menos 100 vezes F. E agora tem a força F. A força F, ela tem uma componente horizontal e tem uma componente vertical. Então eu vou trabalhar com essas componentes. Por que eu vou trabalhar com essas componentes? Porque a gente já conhece o ângulo alfa. Esse ângulo aqui, a gente já conhece. Então, eu posso calcular usando FDX e FDY, sabendo que FDX é FDE cosseno de alfa e FDEY é FDE seno de alfa. Essas são as componentes. E aí resta para nós uma única incógnita. A componente horizontal da força FDE não provoca momento com relação ao ponto C. Não tem momento com relação ao ponto C. Por quê? Porque a linha de ação está na mesma altura. Não tem distância entre a linha de ação de FDE
e o ponto, a linha que passa por C, entre C e D. Então o momento da componente x da FDE é zero. Então o que nós precisamos? Apenas da distância horizontal entre o ponto C e o ponto D, que é 250 milímetros. Tá? E a componente y de FDE tem a tendência a provocar uma rotação no sentido anti-horário, portanto, positivo. Então vai ser mais 250 FDE. E isso aqui vai ser igual a zero. Não tem outra força atuando no sistema que provoque momento com relação ao ponto C. Tá? Bx a gente conhece, F a gente conhece, resta calcular FDE. Tá? Então, FDE vai ser 60 vezes Bx mais 100 vezes 480 dividido por 250. Então, FDE vai ser 264 Newton. Deixa eu só conferir esse valor, porque parece que... Deixa eu ver, 60 menos 60 Bx. Bx menos C vezes F mais 250. Tá certo. Depois eu vou conferir esses valores aqui antes de publicar para vocês, tá? Mas o método é esse. Depois eu vou conferir só os valores, tá? Porque tá dando uma diferença com as notas de aula, mas não tem problema não. Não se preocupem com isso. O mais importante é o método. Então, com isso, a gente chega nesse valor aqui para FDE, tá? Então, obtendo esse valor, agora a gente pode, então, calcular usando a somatória das forças. Então, somatória das forças é igual a zero. Então, o que nós vamos fazer? Na direção x, nós temos Bx mais Cx mais FDEx é igual a zero. E na direção y, nós temos menos CY menos F mais FDY é igual a zero. Tá? Então, essas são as equações que nós temos para x e para y. Então, vamos chamar aqui equação 1 e equação 2. As únicas incógnitas que nós temos são Cx e Cy. Então, da equação 1, nós temos que Cx vai ser igual a... é negativa, né? Então, vai ser menos FDEx, que vai ser 264 vezes o cosseno de 28,07. Cadê? Cx menos esse, certo? Menos Bx. Então vai ser menos 2.562 Newton. E de 2, nós vamos ter CY vai ser igual a FDEY, que vai ser 264. Gente, eu achei o erro aqui, tá? Achei o erro. O erro tá aqui. Vou mostrar para vocês que vai ser bem legal a gente
observar antes da gente seguir o cálculo, tá? Bem interessante. O erro tá aqui, ó. Quando nós fizemos presta atenção, gente, aqui, que vai ser bem legal e bem didático também. Nós temos aqui 250 é a distância entre o ponto C e o ponto D, que é 250. Mas lembra que a gente falou que a FDX, ela não gera momento com relação ao ponto C. Mas FDY gera. Então aqui o cálculo nosso não é com FDE, é com FDEY. Então, no caso aqui, nós não achamos FDE, nós achamos FDEY, a componente Y de FDE. Então, com isso, nós temos que FDEY, que está aqui, ó, é FDE seno de alfa. Então, FDE vai ser FDEY dividido pelo seno de alfa. Então, vai ser 264 dividido por seno de 28,07, que vai ser 561 Newton, tá? Então, agora sim nós obtivemos o módulo da força FDE, tá? Então, aí eu posso... Aí eu já vou corrigir aqui também, tá? Tudo bem, gente? Entenderam onde que estava o erro? Sim ou não? Ah, ok, Stefferson. Vamos voltar aqui então. Olha só, no cálculo da soma dos momentos com relação ao ponto C, nós tínhamos dito que a componente X de FDE não gera momento com relação ao ponto C. Por quê? Porque ela está na mesma linha, na mesma altura do ponto C. Então o momento é zero. Mas a componente Y gera momento e gera uma tendência de momento no sentido anti-horário, portanto positiva. Mas quando nós colocamos aqui a representação, né, os valores, nós colocamos 250 vezes FDE e não FDEY. Então estava errado. Né? Porque eu não posso colocar 250 vezes FDE tirando o Y. Tem que ser FDEY ou FDE seno de alfa. Tá? Então o que a gente obteve aqui foi a componente Y de FDE e não FDE. Certo? E aí nós corrigimos para então a gente voltar para a somatória das forças. Eu estava intrigado com isso, falei, não pode, tá errado, né? Mas eu iria corrigir depois, não tem problema não. Tá? Então aqui nós vamos ter que o CX então vai ser menos o FDE, a componente X de FDE, né? Que vai ser 561 vezes o cosseno de 28,07 mais o BX, menos, né, o BX. Então vai ser 795 Newton. Esse é o valor de CX. Então a componente X da reação no ponto C, devido a toda a estrutura, então a reação no ponto C vai ser módulo 795 Newton. Se nós representamos ela para a direita, ela vai ser para a esquerda.
E CY vai ser FDY, que é 264, que a gente já tinha calculado, menos 480, que vai ser menos 216 newton. Tá? Então, com isso, a gente determinou o valor de CX e CY. E FDE, né? FDE também. Então, vou acrescentar esses valores aqui. Opa, deixa ele aqui. Vou copiar para cá. E vou acrescentar esses valores para levar todos eles juntos para o nosso cálculo. Então, aqui nós vamos ter... Opa. CX é igual a menos 795 newton. CY menos 216 newton. E FDE igual a 561 newton. Tá? Então, com isso, a gente já tem esses valores aqui. Falta força para a gente calcular ainda, tá? Então, vamos para cá. Tá, copiei os valores. Então, eu posso apagar esse daqui. Então, agora, veja que eu não preciso usar essa barra aqui. Eu não preciso fazer o cálculo dessa barra. Por quê? Porque eu já sei o valor de FDE e aqui só tem FDE atuando. Né? 795, isso aí. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a interpretação. Veja que nossa hipótese, o FDE está para cima, né? E aqui é positivo. O FDE deu positivo. Então a nossa hipótese está correta. Então a força no ponto está para dentro mesmo. Então significa que a FDE, o membro, né, aqui está sofrendo uma tração. Tá? Então está sob tração. Tá? Mas vamos observar o seguinte. Cadê? Tá piscando aqui, tô com medo de apagar desligar esse meu software. Eu não sei por que o OpenBoard ele tem hora que ele fica piscando, não sei o que é. Não é o monitor, porque eu uso outros softwares aqui também e ele não fica piscando desse jeito. Tá? Só que tem uma coisa. O que acontece é que essa força aqui, ela está atuando no membro. Nós não estamos fazendo cálculo no nó, mas é no membro. Então, se é uma força no membro e essa interpretação a gente precisa fazer, esse membro está sofrendo uma compressão. Tá? Vou explicar novamente. Essa força aqui, ela está atuando na barra DE. Se ela está atuando na barra DE, da onde que vem essa força? Das outras barras que estão em contato com ela. Então, essa barra está sofrendo uma força para dentro. Então, ela está sob compressão. E aí nós vamos buscar os valores. Deixa eu buscar aqui também a outra barra, que é essa daqui, porque ainda falta a gente calcular alguma coisa. Não, a gente já calculou tudo, né? Nós já calculamos FDE, já calculamos CX e CY. Então, não falta mais nada. Esse é o cálculo, então, que a gente tinha para fazer dessa estrutura.
Tá? Vocês vão ver que, sim, claro. Embora a gente já tenha feito o cálculo, já tenha conseguido todos os valores, eu posso aqui usar essa estrutura. Deixa eu colocar ela aqui. A gente pode usar a estrutura, essa outra estrutura, para fazer o cálculo, para fazer a verificação do cálculo. Tá? Como que a gente faz a verificação do cálculo? Olha só, eu vou pegar só um caso, tá? Somatória das forças igual a zero. Então você tem, na direção x, nós vamos ter AX menos CX menos FDEX igual a zero. Tá? Vou pegar só esse caso aqui, tá? Bom, AX nós temos o valor, que é menos 300 newton. CX nós temos o valor, que é menos 795 newton. E FDEX nós temos o valor, que é 561 vezes cosseno de 28,07, que é 495 newton, tá? Então, e na direção y, nós temos AY mais CY menos FDEY. E isso aqui tem que ser igual a zero. Deixa eu puxar esses valores um pouquinho para cá. Tá? Mas vamos trabalhar, por enquanto, só com esses daqui. Tá? Então, nós vamos usar aqui uma equação que nós vamos chamar de equação 1. E nós vamos substituir os valores. Então, para essa equação 1, nós vamos ter menos 300, que é o AX, menos CX, que é menos 795, menos FDEX, que é mais 495. E isso aqui tem que dar igual a zero. Então vai ficar menos 300 mais 795 menos 495, que é igual a zero. Portanto, confere. Ou seja, o nosso cálculo está correto. Tá? E aí, se você pegar a equação 2, você pode fazer o mesmo cálculo. E você pode também usar a soma dos momentos, igual a zero. E também fazer a verificação do teu cálculo. Então isso você pode fazer à vontade. Tá? Que é o que foi feito aqui, por exemplo. Aqui eu fiz com as 3 nas notas de aula. Tá? Então vocês podem fazer também. Tá certo? Alguma pergunta nesse exercício, gente? Que nós acabamos de fazer? Tem alguma coisa, alguma consideração? Bom, então vamos dar. Esse aqui eu não vou resolver todinho com vocês, não. Eu vou mostrar para vocês alguns elementos importantes do cálculo, mas eu não vou calcular ele inteiro. As notas de aula tem. Aqui tem todo o cálculo, tá? Todo o cálculo que foi feito nas notas de aula. Mas eu vou trazer para vocês alguns elementos que são muito importantes aqui. Tá? Bom, aqui nós temos a barra ABE. Esse ponto J é porque às vezes o exercício ele traz alguma solicitação para você fazer com relação a J, por exemplo, quais são as forças atuando aqui em J, alguma coisa assim, tá? Aqui nós não vamos usar o J, não.
Então, o exercício traz para a gente as barras ABE, BCD e ACF. Qual que é a ideia aqui? É isolar. No caso aqui, ele pede as forças que agem em ABE. Mas ele poderia, por exemplo, pedir todas as forças que agem no sistema. Não tem problema nenhum também ele pedir e a gente sabe resolver. Esse caso aqui, a gente consegue resolver ele inteirinho. Um elemento aqui que pode ser um elemento interessante para a gente observar, veja, aqui no ponto F, nós podemos dizer que nós temos as forças de reação em F, e no ponto E, nós temos também as forças de reação no ponto E. Então aqui nós temos Fx e Fy. Aqui nós temos EX e EY. Isso como reação. Então veja que aqui nessa estrutura, essa estrutura não traz para a gente um elemento com grau de liberdade horizontal, que deveria trazer para não ter ruptura. Mas vocês conseguem olhar no sistema e ver por que não houve necessidade de deixar um grau de liberdade horizontal aqui, para não haver ruptura? Vocês conseguem, olhando na estrutura. Exatamente, Sérgio. É isso aí. O ponto C, se você olhar, ele tem um vão. É esse que você viu, né, Sérgio? Esse vão aqui. E esse vão, ele permite um grau de liberdade. Então ele dá um grau de liberdade aqui nessa direção AF, tá? Então eu não preciso ter grau de liberdade em E e F, tá? Se eu tenho grau de liberdade no ponto C, então eu vou ter uma força no ponto C que é perpendicular à barra ACF. Então, por quê? Justamente por conta do vão que tem aqui. O vão me dá liberdade. Se o vão me dá liberdade, então eu não tenho reação nessa direção, na direção da barra. Então aqui eu tenho uma força que nós podemos chamar de força C, e eu vou chamar de vetorial porque ela foge ao nosso sistema de referência, né? Se a gente adota o sistema de referência como sendo opa, como sendo x e y, então C está fora desse sistema de referência, né? Então, esse elemento é extremamente importante a gente observar, né? Porque ele vai nos ajudar no cálculo. Aqui eu já elimino uma situação que poderia ter. Eu já elimino essa situação. Então eu tenho somente C aqui. Agora, por outro lado, eu preciso achar o ângulo aqui, ó, entre a horizontal e o vetor C. Mas para eu achar esse ângulo, esse ângulo aqui eu posso achar de várias formas. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu primeiro fechar essa imagem, tá? Pronto. Porque eu vou querer só só o triângulo. Então nós temos aqui o triângulo AEF e temos o triângulo ABC. Então, com esse triângulo aqui, que a gente pode trabalhar. Tá? Deixa eu só dar nome para ele aqui, tá? Então, nós temos aqui o ponto A, B, E, F e C. Nós queremos saber o ângulo entre a perpendicular
em C a aresta ACF e a horizontal. Então nós queremos esse ângulo aqui, tá? Bom, mas para saber esse ângulo, como é que a gente faz? Aí você tem que usar os teus conhecimentos de para trabalhar com ângulo, né? Então, eu posso, por exemplo, ter aqui uma linha e aí eu posso calcular. Agora, eu não sei quanto vale, por exemplo, BC. Eu não sei quanto vale BC, mas eu posso calcular BC. Como que eu faço para calcular BC? Eu sei AB e sei AE. Então, e são triângulos semelhantes. Então nós vamos ter BC está para EF, assim como AB está para AE, tá? E com isso a gente consegue calcular BC, tá? Então a gente consegue calcular o valor de BC. Calculando o valor, mas nem precisava, porque esse ângulo alfa aqui, tá? Ele é o mesmo ângulo. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, tá? Que tá aqui, né? Então, como esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são os mesmos, eu posso calcular usando o triângulo maior. Eu vou precisar dessa distância BC depois para calcular o momento. Para calcular os momentos das forças todas que estão aqui no sistema, eu vou precisar dessa distância aqui. Mas por enquanto não. Por enquanto eu posso calcular esse ângulo usando outras situações, tá? O que eu sei é que o alfa é esse ângulo que está aqui, tá? Então depois vocês vejam se vocês conseguem chegar. Se o ângulo alfa é esse, então a gente sabe também, que o alfa vai ser o arco cuja tangente é o cateto oposto. Posso pegar EF sobre a hipotenusa, sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, posso pegar 4,8 e 5,4 ou 48 e 54. Aí, né, porque se for vírgula aqui vai dar na mesma, tá? O importante é calcular esse ângulo aí, tá? Tendo esse ângulo, então eu tenho as componentes de C na direção X e na direção Y. E depois, o que a gente faz? Isola cada uma dessas barras e faz o cálculo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, agora que nós determinamos BC e determinamos o ângulo alfa, agora qual que é a ideia? É determinar as forças externas usando essa estrutura completa. Então, lembra que, não esquece que nós temos uma força de 2.400 N aplicada aqui no ponto D. Então, com isso, a gente consegue determinar algumas das forças externas, não consegue calcular todas, tá? E acho que nesse caso vai conseguir calcular todas, eu não lembro. Deixa eu ver aqui se eu calculei todas, porque nem vai precisar, né? Você vai precisar de EX e Y e vai calcular das forças B. Aqui, por exemplo, nós calculamos, deixa eu ver aqui, tá. Aqui, nós calculamos a FY e a EY, tá? EX eu não consigo calcular, porque eu tenho duas incógnitas em uma equação. Então, EX mais FX é igual a zero, eu não tenho como calcular aqui. Existem outras formas de calcular, tá? Ao isolar cada uma das barras, nós conseguimos, usando as forças externas, determinar as forças atuando no ponto B e no ponto C. E depois calcular as forças atuando em AX, no ponto A
e determinar também EX. Então veja que a componente X da reação no ponto E, nós calculamos usando a barra ABE. Se eu não conseguir usando a estrutura completa, isolando eu consegui calcular. Então com isso nós temos todas as forças atuando no ponto A, na barra A, B e E. Tá? Então, trabalhando dessa forma, a gente vai chegando nos resultados. Agora, é um cálculo complexo? Não, não é complexo. Mas ele exige organização, exige calma, exige... porque são conceitos que nós já trabalhamos. E, assim, identificação, né? Saber identificar a geometria, saber identificar as forças que atuam, saber quais são as barras que nós vamos separar para poder fazer o cálculo. Isso a gente precisa. Então isso é com exercício, não adianta, é com técnica, né? Então é aplicar a técnica para a gente cada vez mais ter condições de resolver esse tipo de problema. Perguntas? Então acompanharam bem os cálculos, tá, os passos. O que eu peço para vocês, gente? É isso que eu ia falar, Stefferson. Né? É muito detalhe, fica mesmo confuso. Mas você viu que sempre a gente vai calculando usando somatório das forças, somatório dos momentos, somatório das forças, somatório dos momentos, sempre. Então a técnica aqui ela está mais aprimorada no sentido de identificar as barras que você tem que isolar, né? Quais os pontos que você tem que calcular, como interpretar a força atuando em cada barra. Então isso tudo é importante que vocês sempre pratiquem, mas é sempre somatório das forças, somatório dos momentos, somatório das forças, somatório dos momentos. Fazendo isso, né, vocês conseguem resolver esses problemas.